Mais uma vez, bom dia, irmãos. Estamos estudando o livro de 1 Reis. Estamos estudando o livro de 1 Reis e já chegamos no capítulo de número 17. 1 Reis, capítulo 17. O capítulo de número 17, irmãos, o autor que escreveu 1 Reis, ele já não se concentra mais nos detalhes dos reinos, reino de Judá, reino de Israel. Para nós entendermos um pouco mais dessa mudança, a gente vem o livro de 1 Reis iniciando ali a morte de Davi, né? Aí dá início a vida de Salomão, do seu filho, que foi seu sucessor. Aí nos mostra a idolatria de Salomão, e por conta do pecado de Salomão, houve a divisão do reino de Israel, a qual se dividiram no reino do norte e o reino do sul. Reino do sul composto por Benjamim e Judá, e o reino do norte as outras 10 tribos. O que acontece? Por conta da idolatria, houve essa divisão, e o Senhor promete a a Jeroboão: se você for fiel, eu vou ser fiel contigo e com toda a sua descendência. Mas a Bíblia vai nos dizer que Jeroboão, ele não permanece fiel a Deus, por medo, né? Talvez por vaidade. Ele começa então a levantar ídolos, ele faz bezerros de ouro, para que o povo de Israel não viesse mais descer a Jerusalém e adorar o Senhor. E isso, a Bíblia nos diz que ele provoca em Deus a ira zelosa de Deus. E o que é uma ira zelosa de Deus? É aquele ciúmes. O nosso Deus é um Deus que ele não quer dividir a sua glória com ninguém. E a Bíblia vai nos dizer que esse ato de Jeroboão provoca a ira zelosa de Deus. Jeroboão, ele morre, seu filho fica no seu lugar, Nadab, e assim por diante. E o autor do livro de Reis, que alguns estudiosos acreditam que talvez sejam Jeremias, que tenha escrito o livro de Reis, vai relatando a história dos dois reinados, reino de Judá, reino do norte, né? Reino do sul, reino do norte. E ele vai relatando. E a gente vê que vai indo de alto a baixo, cada vez mais, os dois reinos, tanto do norte quanto de Judá. Houve a separação por conta da idolatria. Deus, ele fala, ele promete, a sua promessa, ela vem com uma condição, que se você for fiel, eu também vou ser fiel a ti. Mas só que o povo, ele começa a mudar e adorar a outros deuses. Os reis que iam substituindo ali, Jeroboão, né, Roboão, em vez de voltar e começar a adorar ao Deus de Israel, o Deus verdadeiro, não, eles começam a adorar e colocar, introduzir cada vez mais deuses estranhos, deuses estrangeiros, e isso provoca a ira de Deus. Porque se a gente for ver, irmãos, no livro de... Abre a sua Bíblia, no livro de Êxodo. Êxodo capítulo 20. O povo de Israel, a nação de Israel, os reis,
adorando a outros deuses, introduzindo outros deuses na nação, eles estavam atingindo diretamente a Deus, diretamente os mandamentos de Deus. E detalhe, o primeiro mandamento que o Senhor tinha deixado para a nação de Israel. Olha o que fala em Êxodo, capítulo 20, versículo 1. E Deus falou todas essas palavras: Eu sou o Senhor, o teu Deus, que tirou do Egito, da terra da escravidão. Não terá outros deuses além de mim. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrará diante deles, nem lhe prestará culto, porque eu, o Senhor, o teu Deus, sou Deus zeloso, que castigo os filhos pelo pecado dos seus pais, até a terceira e quarta geração daqueles que me desprezaram. Era o primeiro mandamento. Não prestará culto a outros deuses, porque eu sou zeloso. Eu tenho um ciúme do que é meu. O que é meu eu não divido a minha glória com ninguém. E a idolatria, ela é como um pecado de adultério. É você adulterar, você trocar, você trair o seu Deus. Isso atingia diretamente Deus, e Deus já tinha posto esse mandamento e falou que se prostrasse, o Senhor iria castigar até a terceira e quarta geração, porque Ele é zeloso. Então o pecado de idolatria, ele fere diretamente a Deus. Pois bem, chegamos no capítulo 17, e esse é o contexto que nós vemos antes do capítulo 17. Quem é que está reinando agora? Acabe, conhecido, né? Acabe é conhecido, não por coisas boas, infelizmente, foi um rei que era do Reino do Norte, reinou 22 anos sobre Israel. Acabe agora está no trono. Acabe é o novo rei de Israel. Mas só que a Bíblia fala que Acabe, ele deu continuidade à adoração a outros deuses. E pior ainda do que isso, Acabe, ele se casa com Jezabel. A tão famosa Jezabel, a perversa Jezabel, né? Jezabel, a qual é usado esse nome até no mundo evangélico, assim, né? No mundo gospel, quando a pessoa quer talvez atingir alguém, usa o nome, né? Jezabel, né? Quando quer falar sobre algum aspecto ruim de alguém. Então usa isso como um exemplo, ou Acabe. Então, quem está no comando agora é Acabe, e Acabe, ele é um homem muito submisso à sua esposa. Parecia que quem estava no comando era Jezabel. O que Jezabel mandava fazer, Acabe ia e fazia. Então Acabe não tinha muito controle. Jezabel ela era uma Sidônia, aonde adorava Astarote, o deus Baal, né? Então ela acaba influenciando ainda mais Acabe, e ele acaba levantando altares e postes, né, para Baal. E por que o povo de Israel, eles começaram a adorar a outros deuses? Por que o povo de Israel adorava Astarote, Baal, né? E a gente vê outros mais que tem, porque a gente sabe que esses deuses são deuses da fertilidade, deuses da prosperidade. Hoje em dia, se nós formos falar, né, a gente não usaria a palavra fertilidade, mas o Deus da prosperidade. Agora é uma palavra mais conhecida, né, uma palavra para a gente, sabe, o Deus da prosperidade, a pregação da prosperidade, era mais ou menos isso que a nação de Israel estava vivendo.
Eles estavam adorando ao Deus da prosperidade, o Deus da fertilidade. Então, o que eles plantavam, eles adoravam a Baal, porque Baal era o Deus da fertilidade, ia mandar chuva, e a colheita deles ia ser próspera, né? O que eles plantavam ia florescer, os frutos iam ser bem formosos, vistosos. Então, por isso que eles adoravam esse deus Baal, a Astarote e os outros deuses que eles introduziam, porque eram deuses de fertilidade, o deus da prosperidade. E apesar de, nesse contexto, Israel não estar tão ruim, estar até bem, entre aspas, né, no ponto, como que eu posso dizer, no ponto financeiro, né, no ponto social, eles estavam bem. Então, aparentemente, Israel está bem, Deus está se agradando. Israel estava aceitando tudo para que a nação viesse funcionar da melhor forma possível, né? Um baita diplomata, Acabe, não é verdade? Então vamos fazer o quê? Vamos fazer sociedade, negócio, a nação está fluindo, olha que legal, estamos importando, exportando, né? Estamos fazendo tudo legalzinho, show de bola. Mas só que isso não estava agradando ao Senhor. Então, isso nos tira uma grande lição, que nem sempre, quando parece que tudo está indo, né, bem, quer dizer que Deus está se agradando. Não é verdade? Então, você vê que a nação de Israel estava até bem. Eles estavam adorando aos outros deuses, aceitando tudo. E nós temos que ver, irmãos, que não é para nós ganharmos ou achar que estamos ganhando alguma coisa, nós devemos aceitar qualquer coisa. Não devemos aceitar qualquer coisa. No que a igreja, eu digo no aspecto da igreja, aceitar, tentar introduzir ou aceitar como se tivesse evoluído. A igreja evoluiu, agora está aceitando o casamento de homem com homem, mulher com mulher, por exemplo. Evoluiu a igreja, olha que bênção. Jamais, irmãos, jamais podemos negociar essas coisas. Porque parece que é uma evolução, mas na realidade nós estamos retrocedendo. Nós estamos indo contra os princípios de Deus. Então, Elias, ele está nesse contexto todo. Aí a Bíblia vai nos dizer no versículo 1, já se passaram 15 minutos, eu nem entrei no versículo ainda. Versículo 1, Elias, né, alimentado por corvos, está o título. Então, vamos ler, irmãos, para a gente tentar terminar essa aula hoje. Ora, Elias de Tisbe, né, ou Elias o Tisbita, de Gileade, disse a Acabe: juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, que não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. Elias, ele aparece, e nós vemos aqui que o texto ele já não se concentra mais no detalhe dos reinos. Agora o escritor, né, ele enfatiza e ele muda a direção do texto e ele começa a se concentrar agora em Elias. Agora nós, a partir do capítulo 17, nós não vamos ver mais falando o reino do sul, o reino do norte, como paralelo, o autor falando sobre os dois reinos. Agora ele vai se concentrar no profeta Elias, e ele vai falar sobre Elias e o seu ministério. O nome Elias significa Jeová é meu Deus, ou o Senhor é o meu Deus. E isso é muito interessante porque durante toda a vida ministerial de Elias, ele vai mostrar realmente que o Senhor é o seu Deus, né? Então, a Bíblia vai nos dizer que Elias, um tisbita de Gileade,
essa é a primeira vez que fala sobre Elias, e não temos muitas informações de Elias. Quem era Elias, né? A Bíblia fala, Elias, o tisbita, não significa o seu sobrenome, mas de onde ele era, né? Da cidade de Tisbe, que ficava em Gileade, ao leste do Jordão. Então você não tem muitas informações a respeito de quem era Elias, quem foi os seus descendentes, seu pai, sua mãe. Você não vê falando muito que Elias ele veio de uma família sacerdotal, ou ele veio de uma escola dos profetas, alguma coisa assim, né? A Bíblia vai nos dizer que ele veio de lá de Gileade, e ele traz uma sentença para Acabe. E isso nos mostra, né? E nos dá um grande ensinamento aqui. Porque do nada surge um homem chamado Elias, que não tem muito respaldo a respeito da sua história. Ele aparece do nada na história e traz uma sentença. E é interessante porque o Senhor ele poderia usar talvez outras pessoas, até mesmo conhecida, de nome conhecido, mas não, ele traz um homem que ninguém conhece, ninguém sabe mais ou menos onde que é, porque Tisbe você não encontra nem no mapa, né? Você não encontra ali, fala que é umas montanhas que ficavam ao leste ali do Jordão. Então você não consegue nem encontrar ali mais ou menos, né? Algumas pessoas até romantizam a história de Elias, falando que talvez Elias foi uma história fictícia, né? Talvez Elias não realmente existiu, assim como Jó. As pessoas também romantizam, né, a história de Jó e Elias, mas tem muitos fatos, até mesmo Elias, ele foi... E ele profetizou e foi conhecido até como o perturbador de Israel. Então, não tem como. Ele ficou, e a gente vai ver a história dele que vai até 2 Reis, capítulo 2. Então, muito tempo ele ficou. A gente vê outras pessoas falando, a gente vê que quando Jesus está lá no monte da transfiguração, quem é que parece? Elias parece. Então não tem como, né, irmãos? Isso não cabe no nosso entendimento que Elias foi uma figura fictícia, sendo que ele apareceu até no Monte da Transfiguração, não é verdade? Então, era um homem desconhecido, um homem que Deus escolheu para levar uma sentença a Acabe. Então o Senhor ele poderia escolher um mais conhecido, um mais influente ali do tempo, né, um cara de família nobre, com recursos, mas não, ele traz um desconhecido. E isso é muito importante, nos ensina, porque o Senhor, ele pega para trabalhar, né, aquilo que ninguém dá nada. Aquilo que ninguém dá nada, aquilo que é desconhecido, aquilo que ninguém sabe quem é, e o Senhor, ele pega ele gosta desses que ninguém sabe que é nada. Porque não é você que tem que brilhar, e sim Deus. Não é eu, não é você que brilha. Hoje em dia nós vemos muitas estrelas por aí, né? Muitas estrelas gospel, muitas estrelas evangélicas que brilham, e brilham, essas estrelas brilham tanto que é um detalhe muito simples, mas verdadeiro, que a estrela só brilha quando o sol não está, e Jesus é o sol da verdade. Então, quando Jesus ele está presente, a estrela não aparece, porque quem tem que brilhar é o sol da justiça, Jesus. Jesus é que brilha, nós não precisamos brilhar. A estrela só brilha na escuridão, quando não tem o sol. Então, se tem a estrela brilhando, é porque o sol não está presente. Jesus escolhe esse homem, Elias. E Elias, ele tem uma dura mensagem, uma grande responsabilidade de levar juízo a um rei. Uma palavra de juízo a um rei, rei Acabe. Então, Elias,
ele chega lá para o rei Acabe, e ele fala que: juro pelo nome do Senhor, Deus de Israel, a quem sirvo, que não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, segundo a minha palavra. Eu lendo isso aqui, irmãos, e eu sou um cara que eu tento entrar na história e tento imaginar, né? Parece que eu entro dentro da história e eu fico vendo ali, sabe? Como uma terceira pessoa, a história está acontecendo e tu está ali assistindo. Eu fico vendo, talvez, Acabe olhando para Elias. Elias se apresenta, profetiza contra Acabe, uma palavra de juízo, uma palavra pesada, de exortação. Eu imagino Acabe, um rei que estava ali tudo tranquilo, se achando tal, olhando para Elias e falar: quem é esse cara aqui? Eu sou Elias. Alguém conhece esse cara aqui? Quem é esse Elias? Quem é esse doido aqui? Talvez Acabe até pensou dessa forma: quem é esse cara aqui? Alguém já viu ele? Da onde que ele vem? Quem é esse cara que está falando isso para mim? Então eu fico imaginando mais ou menos nesse sentido, porque mostrando que Elias talvez seria uma pessoa insignificante para ele. Insignificante, do nada Elias apareceu na história, trazendo uma palavra de juízo. Então, ele fala que não ia chover em Israel nos anos seguintes. Isso durou aproximadamente 3 anos sem chuva. E 3 anos é um tempo suficiente para acontecer muitas mortes. Sem sereno, sem neblina, né? Sem orvalho, não ia ter nada, seco, 3 anos. E essa profecia, irmãos, essa profecia que Elias, ele professa, combate diretamente com o Deus Baal, o Deus da fertilidade. Ou você acha que isso era apenas para mostrar e Elias brilhar? Não, Deus estava confrontando o Deus Baal. Teu Deus não é o Deus da fertilidade? Teu Deus não é o Deus que prospera, que, né, traz frutos bonitos, vistosos? Então eu quero ver, não vai chover então. Agora, quero ver o seu Deus trabalhar aí. Eu quero ver se seu Deus realmente é o Deus verdadeiro. Essa profecia, ela ia de encontro ao profeta, ou melhor, ao Deus Baal, de encontro aos deuses a qual o povo de Israel estava adorando, como o Deus da fertilidade, o Deus da prosperidade. Então, depois de Elias ter ali falado a palavra do Senhor, a gente espera que, né, quando nós fazemos aquilo que agrada ao Senhor, a nossa, como que eu posso dizer, o nosso pensamento é de talvez, né, eu fiz a vontade do Senhor, agora eu vou sentar, ficar tranquilo e esperar acontecer, né, eu vou ficar de boa. Mas não foi assim. Não foi assim que aconteceu. Elias, ele profetiza, talvez pensasse ele ficar tranquilo, esperando a profecia acontecer, mas não. Versículo 2 diz assim, de 1 Reis 17. Depois disso, a palavra do Senhor veio a Elias: sai daqui, vá para o leste, esconda-se, perto do riacho de Querite, ao leste do Jordão. Você beberá do riacho, e dê ordem aos corvos para alimentarem lá. E ele fez o que o Senhor lhe tinha dito. Foi para o riacho de Querite, ao leste do Jordão, e ficou lá. Os corvos lhe traziam pão e carne de manhã e de tarde, e ele bebia água do riacho. Elias, ele não ficou tranquilo. Depois que ele profetiza, o Senhor fala para ele: ó Elias, agora faz o seguinte, sai daqui e se esconde. Vai lá para o leste do Jordão, lá, né?
tem um riacho lá, em Querite, lá você vai beber daquela água, e eu vou dar ordem aos corvos para trazerem pão e carne para você. Poxa, mas eu não fiz a vontade do Senhor, agora eu tenho que sair fugido? Né? Elias teve que sair fugido de lá. Se esconde, Elias, vai se esconder. Elias, ele então é alimentado pelos corvos, comia pão e carne e bebia água desse riacho. Grande milagre aconteceu, porque, né, os corvos, eles são comparados com o urubu, né? Urubu. Se bem que os corvos, ele comem tanto carniça como também comida, né, que não seja carniça, ele se alimenta dos dois. O urubu é mais carniça, né? O corvo, ele já não se alimenta só de carniça. Mas o corvo trazer alimento para Elias não era, né, uma coisa normal de se ver. Então, grande milagre Elias estava presenciando, né? Um grande milagre. Numa circunstância não tão boa, né? Estava fugido, estava escondido, a circunstância não era legal, mas o milagre estava acontecendo. Né? A circunstância não era muito boa, não era uma das melhores, talvez não era uma circunstância que eu queria estar, fugido num lugar, sendo alimentado por corvos, mas era o que tinha. O Senhor estava alimentando ele. Dia a dia o Senhor estava dando ali a sua ração, a sua refeição, né, para ele poder se alimentar. Então, ele fez o que o Senhor, ele obedece à ordem do Senhor, Elias. E ele vai e está ali, em Querite, bebendo água daquele riacho. E o Senhor, ele quer ensinar Elias, né? Ele manda Elias ir lá para o deserto, lá. Vai lá, Elias, para o deserto. E o interessante, irmãos, aqui, uma lição que nós podemos tirar para a nossa vida, é que, como eu disse, Elias ele estava obedecendo a Deus. E ele foi mandado para o deserto logo após obedecer a Deus. E muitas das vezes nós queremos fugir do deserto, porque o deserto é sinônimo de... É prova, né? Seco, falta recursos, não é muito legal. Quando eu falo, irmão, tudo bem? Pô, irmão, estou no deserto aí, tu fala, ixi, irmão está passando na prova, né? Irmão, não está legal, está passando uma situação complicada, está no deserto. E a gente quer fugir do deserto, porque o deserto não é legal. Mas eu tenho uma notícia para você, não adianta você fugir do deserto, porque quem te matricula no deserto é o próprio Senhor. Deserto é a escola que o Senhor vai te matricular e não tem para onde você fugir. Se você quer ser um servo de Deus, se você quer fazer a vontade do Senhor, o deserto é a sua escola. Não tem para onde fugir. Se você não chegou no deserto ainda, fica tranquilo, vai chegar. Vai chegar o deserto. Chega, irmãos. A nossa vida é uma roda gigante. A gente está no deserto, a gente sai. Daqui a pouco a gente volta de novo. Não para o mesmo deserto, um deserto diferente, mas a gente vai estar lá, no deserto novamente, porque o deserto é a escola do Senhor. Uma coisa muito interessante que, irmãos, é mais importante do que o que você faz, é quem você é. Quem você é mais importante do que o que você faz. Então,
Não adianta nós, uma aplicação aqui, eu faço isso, eu faço aquilo, e eu limpo, eu canto, eu prego, eu faço isso, tudo bem, mas e a nossa vida, como é que está? A nossa vida é mais importante do que viver uma vida de aparência. E o Senhor queria ensinar Elias. Elias, ele surge do nada. Surgiu Elias, profeta de Deus. Profetizou, foi lá no reino. Elias começou já, profetizando direto para o rei. Mas agora ele foge. E o Senhor quer ensinar Elias. Porque Elias, ele vai ser um profeta muito importante na nação de Israel. Durante muito tempo, Elias vai ser uma pessoa muito importante. Então, Elias, ele precisa aprender quem é o Deus que ele serve. Ele precisa saber o Deus que ele serve. O que o Deus que ele serve pode fazer. Então, Elias, ele viveu grande milagre ali, fugindo num riacho ali em Querite, vivendo da provisão de Deus. Deus estava provendo para Elias alimento, água, milagre, bênção. Mas, como eu te disse, irmãos, que o Senhor, ele nos matricula no deserto, e Elias, ele foi matriculado e o Senhor queria ensinar dele, mas o Senhor queria mostrar para Elias que Elias não deveria botar as suas confianças, as suas apostas na provisão de Deus, somente na provisão de Deus, mas ele deveria confiar no Deus da provisão. Não só na provisão de Deus. Não devemos botar a nossa esperança só na provisão de Deus, mas devemos saber quem é o Deus que nós servimos, o Deus da provisão. Que não é essa provisão que vai te livrar de qualquer outra coisa, mas quem te livra é o Deus da provisão. Ou seja, se você recebeu um milagre, é porque o Deus da provisão, o Deus do milagre é que proporcionou isso. Versículo 7. Algum tempo depois, o riacho secou-se por falta de chuva. A provisão acabou. E agora? Elias não profetizou? Não vai haver chuva. Isso durou 3 anos. Não tinha como aquele riacho permanecer ali. E eu imagino talvez Elias, dia após dia, bebendo do riacho, e ele vendo aquele riacho grande, ele se hidratando ali, bebendo água, e aquele grande riacho virando um lago, e aquele lago grande virando uma poça, e Elias, e aí Deus, não vai sair água da rocha? A água está acabando, o recurso está acabando, a provisão está acabando, e agora? Está acabando. E o Senhor queria ensinar para ele que não deveria viver da provisão e sim do Deus da provisão. Acabou a chuva. Então, a Bíblia vai nos dizer que o Senhor fala de novo com Elias. E diz assim a palavra do Senhor. Então a palavra do Senhor veio a Elias: vá imediatamente para a cidade de Sarepta, de Sidom, e fica por lá. Ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. E ele foi. Quando chegou à porta da cidade, encontrou uma viúva que estava colhendo gravetos. Ele a chamou e perguntou: pode me trazer um pouco de água numa jarra para beber? Enquanto ela ia buscar a água, ele gritou: por favor, traga também um pedaço de pão.
você vê o Senhor falando para Elias: Elias, agora sai daqui, vai lá para Sarepta, que fica em Sidom. Você vê que é até interessante, porque o Senhor, Elias, que é da nação de Israel, ele está saindo e indo lá. Deus está mandando, está provendo para Elias um outro milagre, agora lá em Sidom, onde que é uma terra estrangeira, né? A terra onde que era a terra de Jezabel. Ou seja, uma viúva lá da terra de Jezabel, que estava obedecendo a Deus. Enquanto o povo de Deus estava desobedecendo a ele, tinha alguém lá de fora que estava obedecendo ao Senhor. Ele fala: vai lá. E quando Elias, talvez, ele ouve isso, a gente logo imagina, né, irmãos? Apesar de, quando se falava de viúva, não ser uma perspectiva assim muito boa, porque geralmente as viúvas não tinham muitos recursos, né? Mas talvez se o Senhor mandou eu ir para lá, para Sidom, uma terra estrangeira, que uma viúva ia me sustentar, bom, eu acredito que essa viúva ela tem a condição para isso, né? Eu acredito que essa viúva ela tenha recursos para isso, porque eu vou me alimentar, né? Eu vou para lá, vou viajar para lá, e isso mais ou menos de Samaria ali para Sarepta dá mais ou menos uns... Eu pesquisei, estava dando mais ou menos uns 200 quilômetros. Eu não sei se realmente é isso, mas eu pesquisei para ver, estava mais ou menos isso, uns 200 quilômetros mais ou menos, da onde Elias estava. Samaria não, irmãos, desculpa, deixa eu ver aqui, Querite, mais ou menos isso, né, estava dando para lá. Então, nós imaginamos que seria uma pessoa de recurso para poder alimentar, porque geralmente a gente ajuda quando a gente tem recursos, não é verdade? Quando a gente tem, a gente consegue ajudar. Quando a gente não tem, não tem. Então, Elias, ele vai lá. E mais uma vez o Senhor queria mostrar para Elias que quem estava no controle da sua vida era o próprio Deus. Ele pede água para essa viúva. Essa viúva vem trazendo água, foi buscar água para ele. E quando ela está indo buscar água, ele grita, né? Traz um pedaço de pão para mim também, estou com fome. Traz um pedaço de pão. Aí é que está. Aí é que Elias ele vai ser surpreendido, né? Porque a palavra do Senhor diz assim, no versículo 12. Mas ela respondeu: juro, pelo nome do Senhor, o teu Deus. Olha lá, ela sabia quem era o Senhor e quem era o Deus de Elias, que não tenho nenhum pedaço de pão, só um punhado de farinha num jarro e um pouco de azeite numa botija. Estou colhendo uns dois gravetos para levar para casa e preparar uma refeição para mim e para o meu filho, para que comemos e depois morramos. Essa mulher, ela tinha conhecimento, porém, ela não estava vendo muita esperança, né? Você vê que ela estava colhendo ali para fazer a comida do dia e talvez esperar a morte bater, porque talvez essa mulher vendo o vizinho, sabendo da notícia espalhada, né? E a gente acabou de sair de uma pandemia, não é verdade? Então, uma pandemia que durou mais ou menos isso também, né? A pandemia durou mais ou menos uns 3 anos aqui, né? Então, quantas pessoas ficaram com medo da pandemia? Servia a Deus. Quantas pessoas serviam a Deus? Não é verdade? E ficaram com medo da pandemia. Com medo de morrer, com medo de pegar o Covid, vendo talvez um vizinho morreu, faleceu o meu vizinho, ou meu parente morreu, está morrendo gente por todo mundo tal, e a pessoa começa, meu Deus,
né? Serve a Deus, conhece quem é Deus, mas não tem tanta esperança, com pouca esperança. Será? Poxa, eu tenho tudo, a idade avançada, eu tenho um problema assim, respiratório, assim, assim, assado. E isso você começa a se avaliar, começa a pôr na balança e ver que se pegar pode acontecer, né? A fatalidade. Então essa mulher, a mesma coisa, ela observando e vendo ali tudo isso acontecendo ao redor dela, ela, poxa, eu tenho aqui, mas vou comer e já era. E o Senhor, Ele ensina tanto Elias como essa mulher, porque talvez Elias também tomou um susto, pô, como assim tu não tem nada, né? Poxa, o Senhor falou que tu vai prover para mim, mas tu não tem? E agora? Né? 0 com 0 dá 0, né, irmãos? 0 mais 0, 0. Não dá nada, não é verdade? Então, e agora? 2 que não tem dinheiro, não tem comida, vamos fazer o quê? Esperar, né? O recurso de quem? De Deus. O Senhor estava ensinando Elias. O Senhor estava mostrando que Ele é o recurso, Ele é a provisão. Elias, porém, versículo 13, lhe disse: não tenha medo, vá para casa e faça o que eu disse. Mas, ou melhor, não tenha medo, vá para casa e faça o que disse. Mas primeiro faça um pequeno bolo com o que você tem e traga para mim. E depois faça algo para você e para o seu filho. Ousadamente, Elias pede ainda para essa mulher fazer primeiro para ele, né? Ela já tinha poucos recursos, Elias aí fala para ela ainda, ó, vai lá, faz isso que você está falando, você vai fazer o bolo lá, mas primeiro traga um pedaço pequeno para mim, tá bom? Depois você divide para você e para o seu filho. E a gente sabe que a promessa de Deus, como eu disse, e o Senhor, Ele faz assim, ela vem, como que eu posso dizer? Ela vem logo após de uma ordenança, né? A palavra não seria basicamente essa que eu queria usar, mas as promessas de Deus, ela vem com o seguinte mandamento, vamos dizer assim, a ordem, né? Que se você obedecer, você vai receber a provisão de Deus, né? Deus, ele vai ser fiel. Se você for fiel a Deus, Deus, ele é fiel a você. A única coisa que pode acontecer aqui é você não ser fiel a Deus, porque Deus, ele é fiel. E a promessa de Deus, ela vem logo após de uma condição, né? É condicional, era essa a palavra que eu queria usar. Ela vem após de uma condição. Então o Senhor, ele fala para ela, vai, faça primeiro para mim. Porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a farinha da vasilha não se acabará e o azeite da botija não secará até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Então, houve uma condição, vai lá, faça, que a farinha não vai acabar e o azeite não vai acabar. Às vezes, pode ser que na sua despensa, na sua vida, talvez esteja acabando o seu alimento, a sua provisão, mas eu quero te dizer que no celeiro de Deus a provisão nunca acaba. Eu quero te dizer que com Deus a provisão nunca acaba. O seu pode acabar, mas de Deus está sempre ali. Ela foi e fez conforme Elias lhe dissera. E aconteceu que a comida durou muito tempo para Elias e para a mulher e sua família, pois a farinha da vasilha não se acabou e o azeite não se secou, conforme a palavra do Senhor proferida por Elias. Então, você vê que
Deus estava acompanhando Elias. Deus estava no controle, ou melhor, Deus está no controle. Deus está no controle da sua vida, Deus está no controle da minha vida. É Deus que rege a nossa vida. Quando nós pensamos que está tudo acabado, aí o Senhor, Ele aparece e fala: calma, meu filho, eu estou aqui. E o Senhor, Ele nos dá conforme a nossa necessidade. O Senhor, Ele dava o pão de cada dia para Elias. Dia após dia, o corvo vinha e alimentava. Depois veio ali o milagre, dia após dia. Você imagina ali a botija, irmãos? A mulher está ali, a botija assim, mais ou menos, 30 centímetros. 5 centímetros ali de azeite, a mulher ela usa os 5 centímetros, põe ali. No dia seguinte, os 5 centímetros está lá de novo. Aí ela usa, no dia seguinte está ali de novo. E o Senhor, Ele nos ensina grandes coisas com isso, que Ele está no controle e o pão de cada dia nunca vai nos faltar. A provisão de Deus nunca vai nos faltar. E foi assim lá no deserto. Foi assim no deserto, o povo de Israel? Dia após dia desceu o maná do céu. E o povo pegava. E se o povo pegava mais para poder guardar, apodrecia. Não era. É para você depender de Deus. É de Deus que é para você depender. Não é para você depender dos seus recursos, ou você tentar estocar ali para talvez você, se acontecer algum imprevisto, né? Porque isso só mostra a sua incredulidade a Deus. O povo na Torre de Babel foi a mesma coisa. Vamos construir a torre porque, né, se caso vier de novo um dilúvio, opa, nós estamos aqui e não vai acontecer nada. Falta de fé em Deus, que Deus falou que não ia mais destruir a terra com água. O povo do deserto, Deus falou, ó, o pão de cada dia, ou melhor, o maná vai descer aí, vocês pegam e tal. O povo querendo socar, apodrecia. É só o que é para você. Você vê Elias sendo alimentado dia após dia, o corvo trazendo ali pão e carne para ele comer, dia após dia. Você vê Jesus orando: o Senhor nos dai hoje o pão de cada dia, mostrando sempre a provisão de Deus a cada dia, a dependência de Deus, a fé em Deus. Nós temos que ter fé em Deus. Eu sei que muitas das vezes não é fácil, irmãos. Os irmãos me conhecem aqui, quem não me conhece, né, eu vou dizer aqui, mas os irmãos já estão acostumados a ouvir isso de mim, que às vezes as pessoas que talvez trazem mensagem, ou quando lê a Bíblia, acham que a Bíblia, né, e as pessoas são pessoas de outro universo, de outro mundo, não são pessoas igual a nós, não sente medo, e na realidade sente. Até o profeta Elias, ele vai sentir medo, e nós vamos ver mais para frente. São pessoas igual a nós, são pessoas que teve todas, sujeita a todas as paixões do mundo e tudo o que o mundo oferece, mas que escolheram obedecer a Deus. Teve sim suas falhas, teve, como nós temos também. Nós não somos perfeitos. E como eu disse na mensagem semana passada, que se você está aqui e não se acha perfeito, você está no lugar certo, porque aqui é o lugar de pessoas imperfeitas, pessoas que reconhecem que não são perfeitas e que reconhecem que precisa de alguém, um Salvador, que é Jesus Cristo. Você está no lugar certo, não fica preocupado, aqui é o teu lugar. Versículo 17 ao 24. Algum tempo depois, o filho da viúva, dona da casa, ficou doente. Foi piorando e finalmente parou de respirar. E a mulher reclamou a Elias: que foi que eu te fiz, homem de Deus? Vieste para lembrar-me do meu pecado e matar o meu filho? Você vê que depois dessa provisão, depois de todos esses acontecimentos,
eles talvez vivendo um momento, eu digo até, de paz, né? Nas circunstâncias que eles estavam vivendo, de fome, seca, o Senhor sendo ali o seu provedor. De repente, essa mulher viúva, que tinha um filho, o filho dela então morre. O filho dela morre. E essa viúva, ela a primeira coisa que ela faz é questionar o profeta Elias. Ela fala: poxa, profeta, é assim que você, né, trata? Estou aqui te acolhendo, né? Estou te ajudando, e você vem trazer juízo à minha vida. Você vem lembrar dos meus pecados diante de Deus, matando o meu filho. Essa mulher, ela tinha esperança, porque a gente sabe que o profeta não ia ficar ali a vida inteira. Ele estava ali de passagem. Mas o filho dela, para ela seria uma esperança. Por quê? Porque o filho dela poderia crescer, trabalhar e sustentar a sua mãe, ajudar, porque, né, ela era uma viúva, não tinha recursos, ia morrer a míngua ali. Então a esperança dela era que o seu filho crescesse e ajudasse ela a trabalhar, ajudasse, né, a trazer recursos para a sua casa. Então o filho dessa mulher acaba morrendo e as suas esperanças também vai por água abaixo. E o Senhor agora ensinando ela. Então ela imediatamente questiona o profeta, dizendo: poxa, profeta, a minha esperança agora acabou. Meu filho morreu. Agora, né? O que eu vou fazer? O profeta, a Bíblia vai nos dizer, versículo 19, ó, que o profeta Elias, ele não respondeu nada para ela, né? Você vai ver que ele não respondeu nada. E é bem interessante, porque quando nós somos questionados de alguma coisa ou acusados, a primeira coisa que a gente faz é rebater. Como assim? A culpa é minha? O que eu tenho a ver com isso? Poxa, irmão, olha aí o que aconteceu, né? A gente, é automático, alguém te aponta, tu, opa, pum. É instantâneo, né? O reflexo, papum, né? A pessoa bateu e levou. Então, é automático nós se defender quando somos apontados e automaticamente tu já, não, a culpa é tua, pô. Se o filho morreu com o teu pecado, porque tu pecou, tu errou e agora veio o juízo. Mas não, o profeta ele ficou calado. Ele não respondeu. Ele não se defendeu das acusações que talvez essa mulher ela fez para ele, né? Poxa, você trouxe juízo de Deus para mim. A culpa é tua, profeta. O profeta falou assim, ó: dá-me o seu filho. Respondeu Elias. Ele apanhou nos braços dela, levou para o quarto de cima, onde estava hospedado, e o pôs na cama. Então clamou ao Senhor: ó Senhor meu Deus, trouxeste também desgraça sobre esta viúva, com quem estou hospedado, fazendo morrer o seu filho? Então ele se deitou sobre o menino 3 vezes, e clamando ao Senhor, clamando ao Senhor: ó Senhor meu Deus, faze voltar à vida este menino. Então o Senhor ouviu o clamor de Elias, e a vida voltou ao menino, e ele viveu. Então Elias levou o menino para baixo, entregou à mãe e disse: veja, o seu filho está vivo. Então a mulher disse a Elias: agora sei que tu és um homem de Deus, e que a palavra do Senhor vive na tua boca, é verdade. Agora sei que tu é um homem de Deus, e que a palavra do Senhor vive da tua boca. Ou melhor, vinda da tua boca, é verdade. Elias, ele pega o menino,
e ele ora ao Senhor, porque ele sabe que se tinha alguém que poderia fazer alguma coisa, era o Senhor. Porque Elias não tinha recursos para poder curar esse jovem. Elias não tinha esse recurso. O único que poderia fazer esse milagre, e esse milagre da ressurreição aqui desse jovem, é o primeiro milagre de ressurreição citado na Bíblia. Interessante. Esse jovem, ele foi a primeira pessoa a ressuscitar na Bíblia. Foi esse jovem. Então, ele, sabendo que não tinha recursos para poder resolver, ele ora ao Senhor, e nós devemos, da mesma forma, irmãos, quando parece que os nossos recursos acabam, nós devemos confiar em Deus. Nós devemos ter fé em Deus. Orar a Deus. Orar. Às vezes está acontecendo alguma coisa na nossa vida, parece que a vida virou de cabeça para baixo, e a gente procura todos os recursos possíveis, menos orar a Deus. Aconteceu isso, eu vou aqui, eu pago isso, eu faço aquilo, eu consulto isso, eu faço, eu tento, eu corro, dou banho de não sei o quê, faço isso, e a coisa mais simples, entrar no seu quarto, fechar a sua porta, dobrar e falar com o Pai que está no céu, a gente não faz. A coisa mais simples, que é dobrar o joelho e orar a Deus, expor as suas necessidades ao Senhor, que o Senhor, Ele tem cuidado de vós. Mas, Senhor, eu te sirvo, eu faço isso, faço aquilo, mas parece que a situação já ultrapassou e eu não consigo. Nós estamos cada vez mais diminuindo o Deus que nós servimos. Não diminua, irmãos, o seu Deus. O seu Deus é poderoso. O seu Deus é um Deus grande. E o Senhor, Ele vai nos permitir passar por coisas para que nós possamos entender e compreender da sua grandeza. Senhor, me dá paciência. Quer paciência? É na prática, irmãos. Não é teoria. É no deserto, vai lá. É isso e aquilo. Senhor, me dá sabedoria. Quer sabedoria? Toma, um monte de problema para tu resolver. Tal, aí tu vai ali, pum, resolvendo. Senhor, eu quero isso, então toma. E tu vai, irmão. Vai. O Senhor nos prova. A provação vem do Senhor. Tentação não confunde tentação com provação. Tentação é do diabo, é do inimigo. A Bíblia fala que Deus não tenta ninguém. O Senhor, Ele nos prova. Quando somos tentados, somos... como que eu posso dizer? Quando somos tentados é que nós estamos inclinando para o nosso lado pecaminoso. Nós somos tentados porque somos fracos. Não é porque o Senhor nos tenta. Mas quando somos provados, é porque o Senhor te prova e Ele quer te aprovar. A aprovação, ela não vem para te matar. Ela vem para te fazer crescer, para fazer a sua musculatura espiritual cada vez mais se fortalecer e ficar cada vez mais forte. Elias, ele ora ao Senhor, o Senhor, ele restitui. Elias desce lá para casa e fala: aqui, mulher, teu filho está vivo, vive, né? Até é engraçado, né? Ele fala: aqui, ó, teu filho está vivo. Eu imagino a alegria e a felicidade dessa mulher. Então, essa mulher, ela fala algo bem interessante: agora sei que tu és homem de Deus, e que a palavra do Senhor vinda da tua boca é verdade. Que as palavras que saem da nossa boca, irmãos, sejam palavras verdadeiras, palavras que consolam, palavras que exortam também, palavras que sejam para edificação, para o crescimento, palavras de bênção, palavras salvadoras, a palavra de Deus. Que as palavras que saem da nossa boca sejam verdade e não mentira.
para que o Senhor venha a ser glorificado e o Deus de Israel venha a ser engrandecido cada vez mais nas nossas vidas. Ela conheceu que as palavras que saíram da boca de Elias foi a palavra de Deus, que nós possamos ser conhecidos como instrumento de Deus, como boca de Deus, como homens e mulheres de Deus que procuram fazer a vontade do Senhor. Amém? Que Deus abençoe a igreja, agradeço a oportunidade.